Olá, muito obrigado a você que acompanha esse canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação aqui neste canal, nesse vídeo. E o nosso estudo de hoje, gente, está em Apocalipse capítulo 16, verso 12 em diante, que fala da besta, o dragão e o falso profeta, né? João diz que viu 3 espíritos imundos, semelhantemente a rãs, e esses espíritos saíam da boca do dragão, da besta e do falso profeta, né? E iam de encontro aos reis de todo o mundo para a peleja, para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, a besta, o dragão e o falso profeta contra Israel na batalha final, né? Então a gente vai ver um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto muito debatido e que tem visões diferentes também a respeito da minha visão e opinião, né? E eu peço a você que, se porventura você gostar desse vídeo, desse conteúdo, que se inscreva no canal, curta, compartilhe, enfim, né? Isso vai fazer o nosso canal crescer. Então, gente, Apocalipse 16, capítulo 12 em diante diz o seguinte: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, para que se secassem as águas e fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Tá? Então vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantemente a rãs, pois esses espíritos vão de encontro aos reis de todo o mundo para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que guardam as suas vestes para que não estejam nus. Então, eles se ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, 3 espíritos imundos, semelhantemente a rãs, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Gente, aqui é derramada a 6ª taça, né? E essa 6ª taça vai acontecer essa grande guerra, essa grande batalha, né? Vem a 6ª taça, que é para esse grande acontecimento, ou seja, a besta, o dragão e o falso profeta farão ali um consenso, e esse consenso reunirão ali os reis de todo o mundo para uma batalha final que acontecerá no Vale do Meguido, ao norte de Israel, que é chamado aqui de Batalha do Armagedon. Agora, primeiro, gente, nós precisamos saber o que é o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, segundo o Apocalipse capítulo 12, né, e houve batalha no céu, e Miguel batalhou contra o dragão e os seus anjos. O dragão, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás. Então o dragão já deixa bem claro, né? O texto deixa bem claro lá de Apocalipse 12 quem é de fato. E a besta, né? Porque são 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. A besta, segundo Jeremias capítulo 50, verso 17, tem outras referências também, né? Mas eu acho que essa aqui é bem mais clara, diz o seguinte: Israel é uma ovelha desgarrada, e as feras do campo, depende muito da sua tradução, né? E as feras do campo, ou as bestas selvagens, continuamente o perseguem, né? Perseguem a Israel. Primeiro veio o rei da Assíria, afugentou. Depois veio Babilônia e quebrou os seus ossos. Então, gente, Israel é uma ovelha desgarrada. As feras do campo, ou as bestas selvagens, perseguem continuamente. Então, fera são os perseguidores do povo de Israel, ou a besta são aqueles que perseguem a nação de Israel e perseguiram ao longo do tempo, porque Israel é a ovelha desgarrada, tá? É uma presa da besta, das feras. Então a gente já sabe quem é Satanás e já sabe também quem é a besta, né? São aqueles que se opõem a Israel, hoje representado por todas essas nações que são contra, inclusive, a Organização das Nações Unidas, na sua maioria, né? E
falso profeta, gente, porque o espírito, são 3 espíritos de demônios que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que professa a mentira usando o nome de Deus. Qualquer um que se levanta usando aquilo que não é real, né, tendo ali o nome de Deus como escudo, o tal é um falso profeta. E isso acontece com quem hoje no mundo, gente? Qual é a nação, ou o povo, ou a religião que diz que a terra de Israel pertence a eles? Que Jerusalém é deles, que Jerusalém e que a terra de Israel pertence a eles e não a Israel. Porque quem lê a Bíblia, né, isso tanto no chamado Velho Testamento como no Novo Testamento, todos nós sabemos que a terra de Israel foi dada a Israel, é de Israel, e Jerusalém é a sua capital. Porém, existe uma outra religião, outros povos, não é só um povo, são muitos povos, por sinal 60 nações de maioria muçulmana, que tem a fé muçulmana, e esses povos acreditam que a terra de Israel, que Jerusalém, pertence a eles e não ao povo de Israel. Então, a gente observa que Satanás, o dragão, ele induz o falso profeta e o falso profeta induz a besta. E a besta, a essas alturas do campeonato, ela se organiza com todos os reis do mundo para uma batalha final, onde eles vão tentar tirar a terra do povo de Israel e trazer de volta ao Islã ou aos muçulmanos, porque em tempos passados já pertenceu a eles. Então, gente, o dragão, Satanás, induz a besta, a Organização das Nações Unidas, que por sua vez ouve os pedidos, as petições do Islã e dos muçulmanos para que a terra de Israel volte outra vez para o domínio muçulmano, que Jerusalém retorne outra vez para o domínio do Islã e que não pertence a Israel. Então está aí o falso profeta, a falsa religião, a falsa fé que professa aquilo que não é verdade. Então eu só quero que fique bem claro, que vocês entendam que o dragão é Satanás, que a besta é a Organização das Nações Unidas, esse clube de nações, com a sua maioria contra Israel. Eu não vou entrar aqui no mérito de Israel estar certo ou errado hoje, gente, né? Tem hora que Israel erra e tem hora que Israel acerta. Porém, tem um juramento de Deus a Abraão de que aquela terra pertenceria à sua descendência eternamente. Então ninguém tira, tá? Ninguém venha com uma ideia de que Israel ou Jerusalém será tirado e dado a outra nação, porque você vai contradizer as Escrituras. Então, Satanás, o dragão, a Organização das Nações Unidas, a besta, a fera selvagem que sempre persegue Israel, inclusive, há quem diga que é mais de 200 resoluções, né? Alguns falam até em 300 resoluções contra Israel em 76 anos de história, né? Menos de 80 anos. É o país com o recorde de resolução contra ele dentro da ONU, em relação aos seus inimigos, né, gente? É incrível. Então, está bem claro aí quem é realmente o principal inimigo de Israel, caracterizado aí a besta, a ONU, esse clube de nações, com a influência árabe e muçulmana que estão se preparando para a batalha final. Quando essa batalha vai acontecer, a gente não sabe. Por quê? Porque eu acho que ainda depende de alguns fatores, né, gente? Hoje, os 5 países do Conselho de Segurança, que são eles, Estados Unidos, Inglaterra, França, que são 3 do Ocidente, e os 2 do Oriente, que é a Rússia e a China, eles dividem o poder na ONU, né? Rússia e China de um lado, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra do lado de cá. Então eles vão balanceando ali o poder dentro da ONU. Eu acredito que no futuro vai aumentar o número de países no Conselho de Segurança, que são os países que têm realmente poder, os demais são fantoches lá dentro, não tem poder nenhum, mas esses 5 sim, porque tem o poder de veto.
Então o que acontece? Eles querem aumentar o número de 5 para 10, não sei quando vai acontecer, mas existe essa cogitação. Inclusive o governo brasileiro tem pretensões de pegar uma dessas cadeiras. Eu acho que futuramente França e Inglaterra devem enfraquecer dentro da ONU. Os Estados Unidos, não sei, mas possivelmente, até porque o Trump, ele não gosta da ONU, ele fala mal da ONU. Então, se chegar um momento em que aumentar o número de cadeiras dentro da ONU, os Estados Unidos, Inglaterra e França perder a influência e os árabes começar a ter mais poder do que o que já tem, aí, gente, essa profecia vai se cumprir do jeito que está aqui. O sexto anjo toca a trombeta para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente para o vale do Meguido, a batalha do Armagedon, ao norte de Israel. Hoje eu não acredito que seja possível esse cenário por conta dos Estados Unidos, Inglaterra e França no Conselho de Segurança. Mas quando aumentarem o número de cadeira dentro da ONU, no Conselho de Segurança, ou França, Inglaterra e Estados Unidos enfraquecer o seu poder lá dentro, essa batalha vai se cumprir. Então, os 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, é para induzir os reis de todo o mundo, tá, para essa grande batalha. Aonde que isso será feito? Dentro da ONU. Porque esses conselhos, essas resoluções, são tomadas dentro da Organização das Nações Unidas. Então, esse espírito de demônio que sai também da boca da besta é exatamente esse consenso feito, elaborado e criado dentro da ONU, a besta, para essa grande batalha. Então, eles vão de encontro aos reis de todo o mundo. O Apocalipse 19, 11 em diante, diz o seguinte, olha só, gente, comparando aqui com o Apocalipse 16, 19, 11 em diante. E eu vi a besta e os reis da terra preparados para a grande batalha contra aquele que estava montado num cavalo nas nuvens. E no seu manto, à altura da sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é ele que julga e peleja com justiça. A besta e o falso profeta e os reis da terra que estavam aqui para se preparar e lutar contra eles, foram presos e lançados no lago de fogo. Então é uma guerra que começará com Israel, o Islã querendo tomar de volta toda a terra de Israel, varrer Israel do mapa. Israel vai sofrer um abalo muito grande. Eu acredito que o regime sionista vai cair, tá, gente? O governo, o poderio político e militar que Israel tem vai cair, vai sucumbir, porque é para vir o novo governo, é para vir o governo de paz, de justiça implantado por Jesus. Então, com certeza, Israel vai sofrer perdas absurdas, mas no final, quando essas nações estiverem realmente esmagando Israel, aí sim, a luta agora será contra o próprio Jesus. Então, eu vi a besta e os reis da terra reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado no cavalo. Então agora ele aparece. E no seu manto acima da sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é ele que peleja e julga com justiça. E a besta, o falso profeta e os reis da terra, todos eles foram jogados vivos no lago de fogo. Esse é o final da batalha, onde Jesus aparecerá para instituir o reino de paz e milenar sobre a terra.